tarde a todas, a todos, a todes. Dia 19 de fevereiro de 2022, estamos aqui reunidos para o primeiro encontro do ciclo de diálogos que a gente está intitulando Direitos Humanos e Espiritualidade Cristã. O tema hoje é A Fé Está na Vida. Nossa convidada para aquecer os primeiros momentos do nosso encontro é a psicóloga Ailma Barros. Ela vai fazer a própria apresentação com maior cuidado, mas eu tenho o maior prazer de falar. Estou conhecendo a Ailma já há alguns tempos aí, desde, eu acho que já há uma década, talvez, que a gente se conhece aqui pela cidade, né? Também compartilhamos aí essa condição de trabalhadores da psicologia, e que é uma alegria muito grande também militar com ela no reino, né? Nessa espiritualidade cristã, no desenvolvimento dela, naquilo que ela tem de muito provocador de transformação, que é um compromisso radical com a vida. Boa noite, pessoas. É um prazer estar aqui, né? Essa noite com vocês. A gente já se encontra em momentos, né? Celebrações e outros momentos de aprendizagem. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer que estou bem nervosa, né? Por estar falando com um público que, com certeza, tem muito mais a contribuir com o tema do que daquilo que eu trago. Mas a ideia hoje é que a gente tenha realmente algumas provocações muito iniciais sobre esse assunto, que é um assunto de disputa muito sério quando a gente pensa no campo do cristianismo. E aí eu vou resumir assim, do cristianismo no Brasil, né? Cristãos como um todo no Brasil, em sua maioria, os discursos vigentes que a gente ouve é de um antagonismo aos direitos humanos, como se eles fossem uma provocação, como se eles fossem mutuamente excludentes dos princípios do cristianismo, ou só são aceitos se forem dentro daquela lógica que a gente, não sei se vocês lembram, mas eu era, sei lá, adolescente, tinha muito aquele comercial, né? Direitos humanos para humanos direitos. E que compreensão é essa de humanos direitos que a gente está falando? Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre as aproximações e o quanto essas duas coisas elas estão interligadas profundamente. Erlon já me apresentou um pouco, né? Tive a sorte, a honra de ser aluna de Erlon no final da faculdade. E eu me formei em 2011 na Univasf, que é a federal aqui, Petrolina, Juazeiro, Bahia, São Raimundo Nonato, Pernambuco. Paulo Freire diz uma coisa que eu acho muito legal. Ele diz assim, que não é esperançoso por ideal, ele é esperançoso por imperativo histórico e existencial. A vida o obrigou a ser. E aí, quando se trata de militar sobre direitos humanos, eu tomo essa frase para mim. Me tornei militante de direitos humanos por imperativo histórico e existencial. Assim que eu terminei a faculdade, eu fui fazer parte de um projeto que acontecia aqui em Pernambuco, chamado Criança com Todos os Seus Direitos. E era um projeto bem arrojado, assim, e tinha uma pretensão bem grande, que era discutir dentro dos sertões pernambucanos sobre as crianças como pessoas e como pessoas com direitos. Em algum momento da nossa fala aqui, eu vou falar para vocês que quando a gente fala sobre grupos minoritários, para quem os direitos humanos são importantes, as crianças talvez sejam o grupo minoritário do qual os direitos humanos são extremamente importantes. E nessa lógica de trabalhar nesse programa, a gente acabou trabalhando com crianças quilombolas aqui do sertão, né, de os Cambiuá, os Pancararu, os Trucá, e junto com elas a gente foi entendendo o chão da vida do qual se destaca os direitos humanos. Cresci numa igreja evangélica, por muito tempo fui da Igreja Assembleia de Deus, ouvindo esses discursos de que direitos humanos necessariamente não andavam junto com o evangelho. Então, por muito tempo, isso foi uma coisa que foi confusa para mim, né? Eram coisas que não andavam juntas e, de repente, eu estava trabalhando com isso, conversando sobre isso. Aí já vão uns 10 anos nessa brincadeira. E quando a gente estava conversando no grupo da comunidade,
Erlon propôs e eu falei, puxa, vamos, eu super topo, vamos conversar, porque eu acho que é um assunto que, por mais que a gente tenha hoje uma clareza maior sobre ele, da importância dele, toda a oportunidade de conversar sobre ele é muito válida, né? Para reafirmar esse lugar de que, ao contrário de serem mutuamente excludentes, eles andam um do lado do outro. E a ideia é realmente pensar a partir desse chão da vida. Eu fiz questão do Afeta na Vida, que é um pedacinho de uma música do Palavra Antiga, uma banda que infelizmente não existe mais, e eles cantavam isso. Eles diziam sobre uma relação de fé que fazia questão de ir subvertendo o mundo, que amava a esperança e que estava muito fincada na vida. Não sei como é a trajetória de fé de vocês. Alguns de vocês aqui, eu estou vendo Santinha, que, pelo amor de Deus, dá show aqui. Eu estou com vergonha de falar na frente de Santinha sobre isso, irmão. Pessoas que estão militando por direitos humanos de grupos específicos há muitos anos, e pessoas que ganharam essa consciência da militância nas igrejas, a partir de grupos, de momentos, de circunstâncias. E esse, por exemplo, não foi o meu caso. O meu caso foi dessa cisão entre uma coisa e outra. Então, a minha fala vai ser muito nesse sentido. Talvez para alguns de vocês nem chegue assim, essa compreensão de como assim? O cristianismo é dissociado dos direitos humanos, mas a minha experiência era essa, de muita dissociação. Era uma experiência de cristianismo que é uma experiência de maioria hoje no Brasil, que a gente passou por dois extremos. O primeiro era dessa compreensão de que como eu sou um cidadão do céu, as questões da terra elas não me interessam. Então eu vou me colocar aqui dentro da minha bolha, vou me fechar dentro dos meus rituais e dos meus padrões de comportamento, e só isso me interessa. A pobreza do mundo, a miséria do mundo, a violência pelos quais sofrem as crianças, o trabalho infantil, todas essas coisas elas não me interessam porque eu não sou daqui. Essa foi a experiência de maior parte da minha vida cristã. Mas acho que de 2010 para cá isso mudou um pouco. Então, assim, a gente começou a ouvir muito na igreja, e essa é uma parte complicada dessa conversa, viu, Arlon? A gente começou a ouvir muito na igreja de que a igreja precisava se posicionar politicamente. E é uma fala que, poxa, realmente, a igreja precisa se posicionar politicamente. Mas o que estava sendo trazido era que a igreja, na verdade, precisava ingressar em partidos políticos, fazer parte de conchavos e de reorganizações e fazer de tudo para estar sempre do lado do poder. E aí, de novo, eu estou falando da minha experiência, do meu cercadinho, né? Ou os problemas do mundo não me interessam, ou a igreja precisa dominar, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não importa se a posição da igreja estava aqui, ou se a posição da igreja estava aqui, nos dois casos, direitos humanos não é coisa de Deus. É coisa de comunista. Como assim? Você está falando de direitos humanos? Então, você está do lado dos presos. E não é dos presos, é dos torturadores que esquartejam, os estupradores. Então, sempre uma relação de impossibilidade de debate e de diálogo. Isso traz uma pobreza absurda para a nossa experiência como cristãos na Terra. A gente sabe que esse discurso ele se fundamenta, e aí eu estou falando, por exemplo, das experiências protestantes no Brasil, ele se fundamenta do fato de que a nossa influência protestante é completamente relacionada ao sul dos Estados Unidos. Então, todo tipo de aberração e de ideia maluca que as igrejas, especialmente as igrejas brancas, que eram declaradamente racistas há 40 anos atrás e que colocavam a Ku Klux Klan no púlpito para orar pela Ku Klux Klan, a gente herdou muitas dessas ideias. E uma dessas ideias é essa ideia, tudo que o neoliberalismo tem a vender para a gente, né? O puro suco do neoliberalismo. Então, falando sobre direitos humanos, do que eu estou falando? E eu gosto muito da Adélia Prado porque ela tem essa relação de espiritualidade, de chão de vida que eu acho
fantásticos. Ela consegue fazer isso de uma maneira muito bonita. E em 2010, eu acho, ela lançou um último livro e o título de uma das poesias era Direitos Humanos. Sei que Deus mora em mim, como sua melhor casa. Sou sua paisagem, sua retorta alquímica e, para sua alegria, seus 2 olhos. Mas esta letra é minha. Eu acho esse poema muito bom. Primeiro, porque ele me provoca sobre a minha própria responsabilidade dentro da minha relação com Deus, da minha responsabilidade com o outro, na medida em que eu me apresento para o outro como imago Dei e percebo no outro a imago Dei. Tem um escritor, não vou mais lembrar do escritor, mas isso é uma coisa que ficou muito tempo na minha cabeça. Ele falava sobre esses problemas que os teólogos discutem muito, né? De onde está Deus enquanto o mal está acontecendo? Por que é que Deus está de mãos atadas? Né? Problemas da Teodiceia. Mas ele trazia uma provocação que eu achava muito interessante. Ele dizia assim, a pergunta certa que a gente tem que fazer numa situação de injustiça, de miséria, de cataclismas como um todo, não é onde está Deus nisso. Onde é que está a igreja nisso? E esse poema me remete a essa ideia. Quando a gente está falando de humano e direitos humanos, a gente está falando do quê? A gente está falando de que tipo de humanos? Eu acho que isso é uma coisa importante e uma coisa muito elucidativa de como a gente percebe o outro, de qual o nosso olhar sobre o outro. Fui lá no site da Unicef e copiei e colei. São questões, as explicações da ONU para a existência de todos os documentos dos direitos humanos. Eu acho que eles são importantes para a gente pensar depois a relação cristãos e direitos humanos, espiritualidade e direito. O texto da ONU diz assim: a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento marco na história dos direitos humanos. Foi elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. A declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948, como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. Só essas informações elas já são algumas coisas importantes para a gente. Primeiro, o quanto a carta, a existência de um documento, desse documento, o quanto ela é nova, do ponto de vista histórico, novíssima. Quando a gente está falando de mudanças de mentalidade, de cultura, isso é nada, isso é ontem. Essa é uma primeira coisa importante para a gente pensar essa relação, essa resistência, dessa dificuldade. A declaração, esse documento, ele nasce no pós Segunda Grande Guerra. E ele pelo menos esses são os discursos que a gente aprende no ensino médio, nas aulas de história. Ele é uma resposta da humanidade aos horrores da Segunda Guerra, né? É uma tentativa de autorregulação para que os países, para que organizações e para que pessoas parem de se sentir no direito de abusar, destruir, violentar outras pessoas. Basicamente, é isso. No entanto, a gente vai ver em minutos os princípios dos direitos humanos. E os princípios dos direitos humanos, eles não nascem magicamente em 1948. Eles são princípios que já estão postos para a humanidade há um tempo. Antes, muitos pesquisadores, pessoas que estudam sobre os direitos humanos, colocavam o primeiro marco, o primeiro aceno da humanidade aos direitos humanos lá na Revolução Francesa, né? Diziam que os ideais de igualdade, liberdade, eles obrigaram que a gente passasse a pensar que todos são humanos, e não só a Europa é humana e o resto do mundo não é humano, então eu estou autorizado a desumanizá-los, já que eles não são humanos. E a gente tem mais algumas informações.
Os direitos humanos, eles nasceram junto com dois outros documentos que são extremamente importantes. Um é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e o outro é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Três documentos, a Declaração Universal, o Pacto dos Direitos Civis e o Pacto dos Direitos Econômicos, eles se tornam um documento só, que a gente chama de Carta Internacional dos Direitos Humanos. E eles são uma série de tratados internacionais que, em teoria, deveriam ser respeitados por todos os países do mundo, desde 1945, e eles são a base hoje de a gente pensar direito internacional. Todas as reorganizações de direito modernas em todos os países, eles usam a Declaração dos Direitos Humanos como base, né? A nossa Constituição, que é a Constituição Cidadã, né? Que é uma das constituições mais festejadas no mundo pela garantia de direitos, ela pega a Declaração dos Direitos Humanos e copia e cola, e aí ela expande algumas coisas. Após a declaração, a gente tem a possibilidade de pensar novos documentos que funcionem como marcos regulatórios para como a gente se comporta com todos os outros seres humanos do mundo. Só que todos esses documentos, eu queria chamar a atenção de vocês, eles estão ligados necessariamente a demandas que são sociais. Todos esses documentos que estão aqui, que eu vou ler um por um, eles nascem de demandas específicas dentro de grupos minoritários específicos. Então, o primeiro documento que nasce após é a Convenção para a Prevenção e Repreensão do Crime do Genocídio. E isso, obviamente, está relacionado com o que o nazismo fez, que até hoje a gente chega como um baque muito forte. Então, a primeira resposta, por exemplo, à Segunda Guerra, é essa convenção que estabelecendo o que é um crime de genocídio. É muito importante porque ajuda a gente a entender, por exemplo, quando o nosso presidente sugere a criação de uma imunidade de rebanho, o que ele está sugerindo é vamos fazer um genocídio? E de onde é que a gente tira essa afirmação? De um documento que foi elaborado pela maioria dos países do mundo, todo mundo assinou e está tudo certo. Depois disso, a gente tem o segundo documento que é extremamente importante, que só é possível graças à declaração, que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Se vocês verem aí, ele está datado de 65. E ele é uma resposta que movimentos dos direitos civis que estavam no auge em 65 nos Estados Unidos. E aí a gente tem, por exemplo, figuras como Malcolm X, mas a gente também tem figuras e movimentos organizados como a Aliança Batista do Sul e o Luther King, né, que é a sua figura totem, digamos assim. Nasce depois um terceiro documento base, que é para eliminação de discriminação contra as mulheres. E ele nasce quando, em 79, depois daquele boom de revoluções femininas, né? O feminismo tem as suas ondas. Uma das é a gente precisa que os nossos direitos, o nosso reconhecimento como seres humanos esteja definido num documento regulatório básico. Depois, esse daqui é o meu favorito, preciso dizer, a gente tem em 89 a Convenção dos Direitos da Criança. Esse documento é o documento que a gente, inclusive nós aqui dessa sala, que nós mais desrespeitamos. Esse documento diz respeito aos direitos da criança como pessoa. Diz respeito, por exemplo, a direitos como de participação, liberdade de expressão, coisas que a gente culturalmente tem dificuldade de considerar criança. E o último desses documentos importantes veio à tona em 2006, que é o documento sobre os direitos da pessoa com deficiência. A Declaração dos Direitos Humanos, ela serve como um grande guarda-chuva, todo tipo de legislação de proteção, especialmente a grupos minoritários, ela possa ir encontrando lugar para se achar. E a gente possa ir tendo um marco regulatório que pode nos dizer assim, ó, está acontecendo um crime aqui, uma vida está sendo violada. Ah, mas essa vida é vida? Então, os direitos humanos me dizem que é. Então, ainda o próprio site da ONU, da Unicef, não importa qual agência vocês tenham acesso, vai dizer que os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, mas também rege a relação com o Estado
e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. É graças aos direitos humanos que, às vezes, grupos, movimentos da sociedade civil organizada podem processar estados. A gente, por exemplo, tem a Lei Maria da Penha após grupos específicos terem processado o Brasil. Então, muita coisa chega para a gente como se fosse dado, mas elas, graças à luta, elas acontecem dentro desse guarda-chuva que os direitos humanos nos permitem. Aí a gente tem os princípios dos direitos humanos. De tudo que eu conversei, eu acho que isso aqui ajuda a gente. E eu queria que vocês fossem fazendo o exercício de pensar como é que esses princípios, como é que a gente percebe eles dentro da espiritualidade cristã. O primeiro princípio dos direitos humanos é o princípio da universalidade e da inalienabilidade. Ele diz, basicamente, que os direitos humanos são universais e inalienáveis. Todas as pessoas em todo o mundo têm direito a eles e ninguém pode voluntariamente desistir deles ou tirá-los de outra pessoa. Se a gente tivesse essa compreensão muito clara e uma regra desse princípio, a gente teria um mundo que seria um céu. Eu tenho uma amiga que diz que os direitos humanos dizem como é que o céu vai funcionar. O céu vai funcionar assim. Eu comecei falando para vocês de que os nossos espaços cristãos fazem severas críticas aos direitos humanos. A grande maioria por desconhecimento, a grande maioria por acreditar que os outros seres humanos não são humanos, mas, além dessas críticas que são distorcidas, existem críticas que são muito pertinentes. E uma das críticas mais pertinentes reside nesse princípio da universalidade. Muita gente, não críticos dos direitos humanos, mas gente que acredita nos direitos humanos, faz a denúncia muito severa de que os direitos humanos eles são geograficamente privilegiados. Os direitos humanos, por exemplo, permitem, ao mesmo tempo que eles dizem país tal, você não pode invadir outro, eles permitem tranquilamente que os Estados Unidos invadam países da África e da Ásia sem nenhum tipo de não há julgamento, não há cobranças, é permitido. Então, eles falam que os direitos humanos, a Carta, ela é extremamente ocidentalizada. Ela ignora, frequentemente, as experiências da Ásia, que é o maior continente que a gente tem, com uma diversidade de culturas absurda, e ignora muito, por questões de fraqueza geopolítica, a grande maioria das questões e problemas da África. Então, a gente tem hoje, por exemplo, hoje os noticiários estão falando o tempo todo da crise na Ucrânia. É uma crise, é uma briga ocidental, é uma briga europeia, Rússia e Estados Unidos. Mas a gente não vê comentários sobre as guerras que mais têm matado no mundo. Guerra do Congo, a situação do Sudão, são coisas que não chegam para a gente como uma preocupação. Então, até como a gente se relaciona com os direitos humanos, isso é completamente atravessado por interesses de mídia e por um interesse extremamente ocidental de perceber o mundo, ou de homogeneizar as experiências do mundo todos na experiência cristã, que é uma experiência ocidental. O segundo princípio é o princípio da indivisibilidade, e ele diz para a gente que os direitos são indivisíveis, seja de natureza civil, política, econômica, social ou cultural. Eles são inerentes à dignidade de toda pessoa humana. Consequentemente, todos eles têm o mesmo valor. Não existe um direito menor, não há hierarquia de direitos humanos. Esse direito tem uma série de problemas. Traz assim, também se fosse respeitado, a gente evitaria uma série de problemas, especialmente esse que eu estou falando para vocês, dos choques culturais, de tudo aquilo que não é do Ocidente, eu permito que seja desumanizado. Então, eu permito, por exemplo, de que a vida de pessoas muçulmanas na Europa seja considerada menor. Há uma permissão, né? Uma permissão, claro, não legal, mas há um valor consuetudinário ali. Todo mundo combinou de a gente vai fingir que não vê. Um outro direito, um outro princípio importante de todos os direitos humanos é a interdependência e a interrelação. A realização de um direito, muitas vezes, depende de todo
ou de parte da realização dos outros. A gente viu antes que não existe direito maior ou menor, mas muitos direitos são negados porque um deles é negado. E aí eles trazem um exemplo fantástico para a gente, que é o da realização do direito à saúde, depende da realização do direito à educação ou do direito à informação. Às vezes, o nosso ódio aos direitos humanos parte da ausência do direito de informação que a gente não tem sobre o que é isso, do que é que se está falando. E o direito à informação talvez seja um dos mais em disputa, porque organiza o mundo, né? Justifica as injustiças do mundo, faz com que as pessoas na internet passem o dia, às vezes, defendendo bilionários, o dono da Amazon. Gente, a Amazon, a bichinha, o pobre trabalhou, por isso que ele é bilionário, né? Isso é o quê? Uma completa, total falta de ausência a um direito mínimo que é de informação. Um outro, talvez um dos mais difíceis e um dos mais em disputa, especialmente nos últimos anos, onde a gente tem uma afirmação maior de identidades marginalizadas, é o direito à igualdade e à não discriminação. E ele diz assim para a gente: todos os indivíduos são iguais como seres humanos e em virtude da inerente dignidade de cada pessoa humana. Todos os seres humanos têm direito a seus direitos, sem discriminação de qualquer tipo, como raça, cor, sexo, etnia, idade, idioma, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, deficiência, propriedade, nascimento ou outro status, como explicado pelos órgãos tratados dos direitos humanos. Esse está completamente relacionado àquele. E a gente tem, na negação desses direitos, uma forte manipulação dos nossos afetos. Vou dar um exemplo para vocês, que foi o primeiro exemplo que eu pensei quando eu estava pensando o que é que eu ia conversar com vocês. A gente tem uma mídia que é extremamente manipulada, né? Vende para a gente o interesse de pessoas específicas. Mas a gente acreditou, num dado momento, de que a internet a gente tinha democratização a algumas coisas, de que a gente tinha mobilizações específicas na internet. Mas há 2 semanas, se eu não me engano, a gente teve aqui em Pernambuco a execução de uma criança de 9 anos, executado dentro da sua própria casa por conta de disputa de terra, né? Porque o seu pai era uma liderança que provavelmente se colocava contra os interesses dos latifundiários locais. Essa notícia não gerou, vou falar agora na linguagem da internet, nenhuma hashtag. A gente não teve nenhum tipo de comoção sobre a situação dessa criança. E, além do direito à vida, que é o primeiro direito humano, a gente percebe o quanto a negação de direitos com relação a essa criança foi acontecendo. A gente sabe que, no Brasil ainda, a justiça se move a partir de uma mobilização pública, ou pelo menos finge se mover. Provavelmente isso vai cair no esquecimento. Por quê? Era uma criança comunista. A gente está num país que diz isso hoje, né? Era uma criança comunista. Li, infelizmente li. Devia ter feito uma coisa errada para merecer isso. A gente está falando de uma execução de uma criança de 9 anos dentro da sua casa. E essa é uma das, porque em menos de 2022 para cá, o que mais a gente recebe, o que mais a gente ouve é: olha, mais uma família de ambientalistas assassinada ali. Mais uma família de ativistas está morta aqui. E eu fiquei pensando, porque a gente estava no momento de comemoração e de lembrança, né, da memória de Dorothy Stein, e eu fiquei pensando, ao mesmo tempo que a gente está pensando nisso, a gente tem uma série de pessoas em militância com sua vida comprometida em risco, com a arma sempre apontada para sua cabeça. Negação de princípios básicos dos direitos humanos. Participação e inclusão. Cada pessoa e todos os povos têm o direito à participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento civil, político, econômico, social e cultural, por meio do qual os direitos humanos e as liberdades fundamentais podem ser realizados. Tem também direito a contribuir para esse desenvolvimento e a desfrutar do mesmo. Não vou falar sobre a negação desse princípio. Ele é muito óbvio para a gente. E
um princípio também em muita disputa, que é a responsabilização e o Estado de Direito. Os Estados e outros detentores de deveres têm de cumprir as normas e padrões legais consagrados nos instrumentos de direitos humanos. Quando não o fizerem, os titulares de direitos lesados têm o direito de instaurar procedimentos para uma reparação adequada perante um tribunal competente ou outro adjudicador de acordo com as regras e procedimentos previstos na lei. Também não vou comentar sobre esse, ele se autoexplica. Aí vem uma pergunta que é importante para a gente, e nessa eu queria ouvir vocês para que a gente possa construir o finalzinho dessa fala. Assim. O que é que isso tem a ver com a espiritualidade cristã? O que é que esses princípios que eu estava conversando até então, o que é que eles têm a ver com a gente, com a fé que a gente professa e com o modo de mundo que Jesus deixou para a gente? Eu gosto muito de pensar na provocação que essa pergunta traz, numa fala do Frei Beto, né? Quando perguntaram para ele, mas afinal de contas, né? Porque um frei da Igreja Católica, né? Militante de esquerda, né? Como assim, né? E aí ele vai dizer, olha, gente, eu não sei que cristianismo que vocês estão vivendo, mas o meu cristianismo está enraizado a partir de uma experiência de alguém que foi preso político. Né? E isso é muito forte, né? Porque a história da salvação, né, quando a gente olha para o Primeiro Testamento, né, e a forma como ele vai sendo construído na perspectiva da salvação que vai ser encarnada na pessoa de Jesus Cristo, né, ela nasce a partir de princípios básicos, né, que dá garantia de direito, né? As grandes promessas e as grandes ações que vão acontecendo no Primeiro Testamento, né, ou as ações de denúncias dos profetas e profetisas, são na perspectiva para apontar direito fundamental, terra, liberdade, dignidade, ou quando esses direitos estavam sendo violados. Né? E depois, em Jesus Cristo, é um Deus que extrapola esse amor para dizer, ó, eu tenho um lado, eu sou do lado dos mais lascados, porque eu me reconheço nos mais lascados e que, portanto, para que a vida plena seja para toda, a caminhada tem que ser por aqui. Né? Então, o grande testemunho que Jesus vem dar do Pai, né, na narrativa que a comunidade de João vai reafirmar, né, mas que fica muito claro nos evangelhos, é isso, né? As grandes ações de Jesus é sempre na perspectiva de inclusão, né, de trazer para dentro, né? É de cumprir a profecia de Maria, né? Um Deus que ama tanto, que retira do lixo, né, quem é tratado como tal, põe em lugar de dignidade e radicaliza. O opressor que está sentado lá vai despedir de mão vazia, vai ser chutado, vai tomar o pé na bunda. A radicalidade da experiência de fé precisa partir daí. Né? Quando você nos provoca de dizer, né, em vez de perguntar que lado, né, tá? De que lado que a gente, como seguidor de Cristo, se coloca, né? Porque não é possível, né, ser cristão verdadeiramente e não estar comprometido com a defesa da vida, né? O cristianismo libertador, ele parte de identificar os problemas que machucam o povo, identificar as forças que machucam o povo e, a partir daí, nos provoca a dar resposta, né? Dar-lhe voz mesmo de comer, né? Não é instalar o dedo, fazer mágica, né? Não. Ó, dá de comer, provoca a partilha, né? Organiza em pequenos grupos, provoca a partilha que todo mundo come e ainda sobra. E isso é um grande desafio, né? Porque às vezes é mais cômodo, né? Você fazer essa dicotomia, né? Então eu vou me conectar nas coisas do céu, porque o céu é lindo, maravilhoso, né? E a gente quer chegar na ressurreição, mas esquece que para chegar na ressurreição precisa passar na cruz. E a cruz, ela não é algo determinista, né? Ah, não. Jesus já veio sabendo que ia terminar na cruz. Não, a cruz é fruto das opções muito claras que ele foi fazendo, radicais que ele foi fazendo. Viver o cristianismo e ser cristão é caminhar nessa linha tênue da radicalidade em nome do amor, em nome da vida e da dignidade, a partir da perspectiva dos mais lascados. Ou é isso ou não é cristianismo. Israel traz algumas coisas que são importantes para a gente, na verdade são fundamentais para a gente, mas que a gente pode retomar, porque ele trouxe vários exemplos muito bons. Israel trouxe várias coisas super importantes para a gente, e aí eu só vou pontuar.
o que tinha colocado aqui dentro do processo de construção de raciocínio. Os direitos humanos, eles se baseiam em duas expressões mesmo, que é a dignidade humana e a sacralidade da vida. Essas expressões, elas não vieram do bojo da Revolução Francesa. Elas vieram da experiência judaico-cristã no mundo. A fala anterior de Israel reafirma essas duas expressões. O que é importante para Jesus? A sacralidade da vida humana. Qual é o movimento de Jesus? Garantir a dignidade humana. Qual deve ser a coisa importante para nós? A sacralidade da vida humana. Esse outro que é feito à imagem e semelhança do Deus que eu digo orar. O que deve ser meu objetivo? Garantir a dignidade humana. Essa é uma lógica bem simples, mas que é muito difícil dentro de muitos espaços do cristianismo fazer essa correlação. Primeiro, porque a experiência brasileira, por exemplo, em 2021, é de construir e dignificar um homem que não existe, não é concreto, não é real. Uma igreja que faz questão de dizer assim, defendemos a sacralidade da vida, somos contra o aborto, fazemos questão de ir a um hospital para salvar essa vida que não chegou ainda, porque a gente defende a vida, mas é uma vida que não existe ainda, é uma vida que está para ser. É uma igreja que preocupa-se mais com vidas que estão para ser do que com vidas que já são. Seguimos sendo um país com um número absurdo de órfãos. Seguimos sendo um país com um número absurdo de abusos infantis, abusos sexuais, muitos dos quais cometidos dentro das igrejas. E a gente segue fingindo que não é um problema nosso. Não é. Por quê? Não é um humano. No final das contas, essa é a compreensão, não é um humano. Eu crio um ser humano aqui e um ser humano bonito, higienizado, limpo. É uma ideia, às vezes, até bem ariana, assim. Esse ser humano aqui, eu dignifico. Tudo que não cabe nisso, eu desumanizo. E está tudo bem. E vou procurar justificativas bíblicas para desumanizar. Vou arrumar uma maldição de Cã, de Sem, de Javé, justificar uma escravidão. Vou arrumar desculpas para que uma mulher seja sempre colocada em toda relação como um objeto, e não como outro ser humano. E isso vai de frente de Jesus, que andou com mulheres, conversou com mulheres, foi honrado por mulheres, fez das mulheres as primeiras anunciadoras da sua ressurreição, fez questão de ter mulheres andando consigo. A gente, e aí eu estou falando não nós aqui, mas a gente, enquanto igreja cristã brasileira, quando a gente abre a boca, a gente, inclusive a nossa relação com Jesus, a gente faz questão de esquecer o Jesus que é histórico, que pisou no chão da vida, que, como Israel colocou, fez escolhas muito conscientes, entendendo a consequência de cada escolha. A gente ignora ele para justificar, frequentemente, as nossas ações desumanizadoras do outro. Por quê? Porque também, eu sou muito pequena. O mundo é muito difícil. Não dá para eu lutar contra grandes corporações, é óbvio. Mas também, dignificar o outro dá muito trabalho. É C.S. Lewis que diz assim, que a gente se apega a civilizações, objetos, simbologias. A única coisa sagrada diante de mim é o rosto do outro, não tem outra. Só que esse rosto do outro, às vezes, para garantir os objetos, os simbolismos, as ideias, a civilização, a gente se permite destruir. Isso é preocupante. O discurso de onde provinham os ideais de dignidade são discursos da percepção, digamos assim, judaico-cristã do mundo. Vários pesquisadores apontam o teólogo Roger Williams como uma das pessoas que decidiu discutir publicamente o conceito de sacralidade humana e que, por isso, por exemplo, começou a questionar a escravidão. A gente tem uma série de ativistas cristãos que vão à Bíblia e percebem, opa,
esse jeito que a gente está organizando o mundo está errado. Fazem esse movimento. Só que não sei se porque não é o interesse da igreja, não sei. Essas ações de muitos cristãos ao longo da história, no sentido de dignificar, elas são esquecidas e há sempre outras explicações. O Judge Link, que é um pesquisador da origem dos direitos humanos, ele diz para a gente de que a ideia de fixar em leis os direitos inalienáveis, inatos, santificados do indivíduo não tem origem política, mas religiosa. O que até aqui foi tido como obra de revolução é o fruto da reforma e suas lutas. Essa é uma coisa importante que a gente compreenda. O mundo é constituído a partir de alguns discursos de poder. O discurso religioso é um discurso de poder, mas a gente não tem só ele. A gente tem o discurso científico, que também é um discurso de poder e que muitas vezes é usado para criar vivemos em uma coisa não concorda com a outra também como se fossem coisas mutuamente excludentes. E a gente tem o discurso que a gente chama do conhecimento popular, né, o discurso que a gente vai construir. Esses outros discursos de poder, eles não falam e não defendem a igualdade entre os homens ou a dignidade como fundamento importante. Para a ciência, as bases da ciência é colocando o tempo todo noções de desigualdade e afirmando para a gente as nossas diferenças, às vezes até em categorias. A defesa ampla do mais fraco existe no mundo por causa do discurso religioso. A defesa da vida de alguns de nós, às vezes até a possibilidade de só se revoltar, porque existe uma ideia que diz assim, você existe, você é importante, só existe por causa do discurso religioso. Nenhum outro discurso de poder no mundo sustenta a ideia de que todos nós somos iguais. O discurso da igualdade é revolucionário demais, é contra-humano demais. Então, direitos humanos, leis básicas, o direito como um todo que se constitui especialmente no Ocidente, especialmente aqueles de defesa do mais fraco, ele existe porque ele bebeu da tradição judaico-cristã. Muitas das nossas noções, por exemplo, de reforma agrária, existem hoje, nos modos que existem hoje, porque a gente tem, por exemplo, o livro de Levítico lá, que é o livro da lei, que traz para a gente uma série de leis, e uma delas é o ano do jubileu. As pessoas se endividaram, vocês tomaram as terras das pessoas que estavam endividadas, tudo bem, chegou o ano do jubileu, reparte tudo de novo, divide tudo de novo, reorganiza as noções de igualdade. É uma lei lindíssima, inclusive, né? Uma lei que lembra para a gente de que toda desigualdade uma hora acaba. E uma lei que traz uma esperança muito grande. Hoje, para muito cristão, é absurdo pensar, por exemplo, vamos dividir a terra de uma maneira igual. Nos 1800 era absurdo a ideia de como assim, eu comprei esse escravo, ele é meu. A Bíblia diz, não importa por qual razão esse escravo chegou para você, precisa libertá-lo depois de 7 anos. Esses são princípios bíblicos. O Primeiro Testamento traz isso, que são pequenos remendos no mundo, mas os evangelhos trazem uma solução final, que foi profetizada do Primeiro Testamento, né? Ele vai vir para proclamar a liberdade dos cativos, abertura de prisão aos presos. Ele vem para reorganizar o mundo. E a sua igreja junto com ele. Mas a gente perde de vista isso. E a gente foca numa espiritualidade frequentemente muito separada da vida, muito individualizada, muito intracomunidade, esquecendo que o nosso papel é fora desses espaços. A fé que eu professo, ela só tem sentido se ela se expressar na vida que eu vivo. E essa é uma reflexão final para a gente. Israel, de novo eu vou pegar a fala de Israel, acho uma fala fantástica. Israel falava das decisões conscientes de Jesus, das tomadas de decisão dele. Mas é muito importante para a gente lembrar essa pessoa viva que cresceu dentro de um contexto específico. E uma pessoa que, se nascesse nessas condições em 2021, a gente ia poder gritar os direitos dele baseado em direitos humanos. Por quê? Porque Jesus não só nasceu pobre. Jesus, nos seus primeiros anos de vida, foi alvo de genocídio do Estado. Um genocídio deliberado
contra ele. Mas quantas crianças se foram nisso? Jesus é um imigrante. Hoje no mundo há mais de 50 milhões de imigrantes, pelo que eu vi da última vez. Esse número com certeza atualizou. Como é que a gente se relaciona com os imigrantes? Aqui no Brasil, a relação última que a gente teve com os imigrantes foi um espancamento até a morte, porque ele foi cobrar o seu salário. Jesus foi imigrante. Jesus no Egito poderia ter sofrido o que o Moses sofreu no Rio de Janeiro. A vida dele valia menos. Jesus foi preso injustamente. E toda vez que a gente fala de direitos humanos, uma das falas mais frequentes dos cristãos como um todo, defende bandido. Num país onde a maior parte da população carcerária está presa sem julgamento, onde a maior parte da população carcerária é presa porque é pobre, porque é preta. Jesus estaria numa dessas. Jesus estava no Carandiru, e não é do ponto de vista simbólico, é da concretude. É um desafio muito grande para a gente. Abrir a boca e pensar que, eu sou cristão. Os direitos humanos ainda eles estão um pouquinho abaixo do que a gente precisa viver, exigir, sonhar e se movimentar no mundo. Então, eles não são um documento ou um desejo de mundo anticristianismo. Eles só existem porque existe uma lei maior, mais rigorosa, mais total, mais irrestrita, mais evolucionária, mais desafiante. Isso era o que eu queria compartilhar com vocês, para que a gente conversasse, para que a gente pensasse um pouco aqui sobre as nossas experiências e também para que a gente tivesse um background maior para conversar com os nossos irmãos de fé, que têm uma dificuldade de perceber que as coisas são complementares e não mutuamente excludentes. Uma pergunta aí, Fica à vontade, Norberto. Na sua fala, eu fiquei me lembrando aqui do que eu tenho vivido aqui no meu bairro, que algumas pessoas vieram, depois da pandemia, morar na praça. No começo eram 1 ou 2, depois já virou um grupo de 6, e aí eu fiz alguns e-mails para órgãos públicos, Ministério Público, Câmara Municipal, Prefeitura, Secretaria de Direitos Humanos do Estado, Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura e tal. Até que eu consegui contato com algum órgão da Prefeitura. E eles me responderam que eles iriam tratar da questão e que eu aguardasse. E o tempo, isso foi o ano passado, e o tempo foi passando e nada. Para encurtar a história, quarta-feira passada tinha um homem que estava nessa praça, mas depois de muita briga, porque eles iam brigando, um ia expulsando o outro. E ele brigou com uma mulher que estava com ele, que tem uma criança, um menino, assim, de uns 4, 5 anos. E aí chamaram a polícia levou, no outro dia a prefeitura mandou recolher os móveis que eles tinham ali na praça, e a praça voltou ao normal. Aí eu queria perguntar para você, diante de uma situação até de crime, né? Porque houve uma briga entre o homem e a mulher, e eles quebraram garrafas de bebida um no outro, até que um puxou a faca para a mulher. Quando a polícia chegou, levou. Aí, como a gente pode, numa situação dessa de conflito, no caso, o que eu poderia fazer? Porque, na verdade, eu tenho medo dessas pessoas. Entendo. Então, eu fico assim, aquele conflito. Eu gostaria de fazer alguma coisa concreta, mas eu sozinha também, como você falou, não tenho meios, sabe? Eu fico nesse... Não sei onde eu me encaixo nisso. Eu estou aqui com a cabeça fervendo. Primeiro, gratidão aí mais uma vez por essa partilha. Eu acho que Arlão, que bom que você está gravando, porque isso precisa depois reverberar
em todos os nossos espaços e, né, de alguma forma, enquanto província, a gente precisava retomar e aprofundar isso que é tão importante, né? Mas ouvindo você falar, eu fico pensando aqui que as nossas comunidades elas deveriam estar com a Bíblia numa mão, né, e a Carta dos Direitos Humanos na outra, para toda vez que a gente fazer a meditação, a leitura, a proclamação do texto sagrado, né, alinhar ele com aquilo que está na defesa profunda da garantia da vida, né? Porque quando a gente olha para a essência, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e toda a legislação que vai nascendo depois, né, mediante essa resistência dos oprimidos violados, né, é uma expressão muito concreta de resistência a partir da própria fé, né? Talvez nos falte, enquanto projeto de educação, né, da gente ter esse olhar mesmo, de se apropriar e de entender que uma coisa não está dissociada da outra, né? Da gente não cair nessa narrativa enganosa e mentirosa e de nos acusar que todo aquela que defende o caído é comunista, né? Não, todo aquele que defende o caído é cristão, porque isso está na raiz do cristianismo, né? Não é possível viver a experiência da fé e não fazer defesa desses, porque a experiência de fé no cristianismo, a partir do nosso batismo, aponta para isso, né? E esse é o grande desafio, né? Quando a gente olha lá para as primeiras comunidades, elas faziam, né, coisas simples, mas era fundamental. A partilha da palavra, a partilha do pão e sanar as necessidades daqueles que tinham, né? O cristianismo nasceu disso, né? É que depois, né, vem o Império Romano, né, e institucioniza como religião, e aí alinha ela com o poder, e aí, enquanto instituição, ela passa também a ser, né, essa força hegemônica que, em nome de um Deus, né, que é construído historicamente, vai legitimar isso, né, essas violações. Mas quando a gente olha para a história e para o legado de Jesus Cristo, é radical. O radicalismo está nisso, né, de se colocar a serviço dos pequenos, né. E aí uma pergunta, eu penso que é um desafio, né, quando você traz lá dos princípios dos direitos humanos, né, e que vai dizer que todos os corpos políticos históricos que sofrem violação deveriam se apropriar dos instrumentos para exigir reparação daqueles que nos violaram, né? E aí a gente olha, vamos falar da nossa casa, né? A história do processo de ocupação dos nossos corpos indígenas, né, que foram trucidados, arrebentados, né, calados, que hoje eu costumo dizer que numa escala de vulnerabilidade, os povos indígenas estão quase que no mesmo patamar da população em situação de rua, né, Norberto? Nesse sentido de apagamento, de silenciamento, de violação. Então, é um negócio grotesco, né? Como é que a gente pode pensar, né, que os povos indígenas, ainda que consigam se organizar, vai fazer esse enfrentamento? Porque, de um modo geral, quem propõe as leis, né, mesmo, né, o rosto político hegemônico da ONU hoje, ele é majoritariamente branco ocidental, com toda a aceno ainda de liberdade, de respeito à dignidade, ao Estado democrático de direito, mas no chão da vida mesmo, na hora que o bicho pega, não, calma, não é bem assim, olha, vamos tentar por aqui, né? Então, isso é muito cruel, né? Essa situação dos povos indígenas, os povos africanos que para cá foram trazidos e escravizados, né? A forma como o continente africano é tratado, né, nesse processo de violação, né? Enquanto os Estados Unidos está aí fazendo estoque de vacina, tem país da África que não conseguiu vacinar nem 10%, né? E as pessoas estão morrendo, né? Assim, sem falar em outros incômodos que eu tenho, né? A gente assiste os comerciais, né? Da Médicos Sem Fronteira, não sei outros, né? E aí você coloca os corpos pretos, né? Naquela situação de miséria, e aí você mobiliza o mundo para fazer uma doação que eu acho importante, mas para doar sachê, ração. Aqui, anos atrás, a sociedade paulista, né, quase deu cria porque o governador, né, com a bênção do cardeal, queria dar ração humana, né? Mas aí a gente se mobiliza para fazer uma doação por mês para garantir ração, né, para os pretos empobrecidos lá, e tá bom, né? Então, assim, eu acho que são questões muito sérias que a gente, enquanto comunidade de fé, nós precisamos assumir e colocar no horizonte
da nossa caminhada, né, a elementos muito maiores, a desafios, né? Lá em 2006 a gente parou na questão parou não, né? Mas a gente teve como conquista apontar a questão da pessoa com deficiência, né? Mas hoje é urgente discutir, ampliar e salvaguardar o direito da população LGBTQIA+, né? A declaração aponta isso de maneira geral, né? Mas hoje é urgente, extremamente necessário a gente deixar claro e apontar porque são corpos políticos extremamente vulnerabilizados que recebem uma carga de ódio visceral. Assim, enquanto os nossos corpos pretos, pobres e periféricos são exterminados à bala, né, a população, os corpos pretos LGBTQIA+, são exterminados à paulada, né, à pedrada, e tudo bem, não provoca reação, né? Então, acho que, enquanto comunidade, a gente tem uma tarefa muito grande e penso que a IAB, nesse sentido, né, a comunidade, a Igreja Anglicana no Brasil, nesse sentido, ela vive esse testemunho bonito, né? Mas a gente ainda precisa avançar como comunidade humana. Fazer a leitura aqui de um comentário que o reverendo Márcio fez, que é assim, Ailma e demais. Ontem falei sobre isso, o problema é que a igreja muitas vezes olha para o alto, esperando o reino de Deus, mas se esquece que o próprio Jesus nos disse que o reino de Deus se encontra dentro de nós. E falei na urgência da igreja despertar em relação ao que acontece ao nosso redor. Até mencionei o fato do garoto que foi assassinado e questionei sobre o silêncio de muitos líderes cristãos e comunidades a respeito disso. Enfatizei que o reino de Deus acontece também a partir de nossas ações em meio às injustiças e que não podemos nos calar. Não tenho que falar do que o reverendo Márcio traz para a gente, né? Eu acho que é um exemplo real daquilo que a gente está aqui trazendo como inquietações. Começar da fala do Israel e depois vou para a da Norberta. Esse assunto que a gente está falando, quando a gente pensa do ponto de vista prático e de fato ver essas coisas acontecendo, a gente entra no pessimismo, assim, né? Porque são coisas que são muito difíceis de serem mudadas. A gente está falando de engrenagens históricas que vão sendo reafirmadas todos os dias para sustentar poderes, organizações, e faz bem para muitas pessoas, muitas não, poucas, que o mundo seja tão injusto quanto ele é. Quando eu estava fazendo, Israel, aquela leitura dando questão de dizer a historicidade do marco regulatório, é importante essa coisa da nossa mobilização, e aí você traz, por exemplo, as populações indígenas hoje, dentro de todas as suas questões, porque a população indígena não fala só da sua sobrevivência, mas fala também dessa defesa e sobrevivência da terra, do planeta. Vai chegar um momento em que a gente vai ter que pensar assim, os direitos humanos e da terra, mas a gente tem, primeiro, lá em 48, ainda uma visão de homem, falando do homem ocidental, do homem branco, do homem, muito especificamente. E aí o que é que a gente tem depois? Mobilizações específicas de grupos dizendo, não adianta só a gente dizer os homens, eu quero que especifique a mulher agora, porque os homens já sabem que eles são humanos. Eu preciso que fique registrado em negrito, que a mulher é humana. Aí a gente tem o negro, eu preciso que fique registrado em negrito, porque até hoje toda legislação que existe, ela me diz que eu não sou humana. Então, vai surgindo. E a gente tem a última grande legislação associada aos direitos humanos, a da deficiência. Provavelmente, e há um lobby muito forte nesse sentido, graças a Deus, das populações LGBTQIA+, para essa reafirmação dos líderes mundiais que estão na ONU sobre as suas próprias vidas. Claro que a gente tem problemas seríssimos quando a gente pensa nisso, porque a gente tem estados inteiros que ainda desumanizam, né? Acho que um exemplo, citei aqui a Rússia, né? Essa é uma parte muito difícil. Se a gente pensa, como eu falei, Norberta relembrou, a minha ação única contra um mundo que se reafirma em injustiça. Mas é importante que a gente tenha esse horizonte claro, para onde a gente vai caminhar. Sabe aquela clássica que o Galeano cita, para que serve a utopia? Para fazer mudar. Quando a gente olha para os direitos humanos, e aí a gente também olha para a Bíblia
a gente precisa ter, primeiro, essa noção do tamanho da nossa fragilidade, de que a gente não vai consertar esse mundo, mas que elas podem funcionar para a gente como princípios éticos e de organização pessoal com os outros, que é muito importante e que a gente não pode perder de vista. Ao mesmo tempo que o mundo parece pior, a gente tem, por exemplo, enfim, indígenas falando em reuniões da ONU. Isso é, né? Então, assim, a última reunião do clima, eu fiquei emocionada, assim, agradecida a Deus, vendo aquela mobilização de indígenas, sabe? Sejam os brasileiros, mas tinha muita gente do Peru, da Bolívia, você via isso. A gente tem grupos que estão dizendo, eu estou aqui, eu sou humano. Qual é o nosso papel como igreja? Ampliar essa voz. Hoje, eu vou acompanhando as coisas da PIB, há uma mobilização pesadíssima entre as nações indígenas no Brasil de auto-organização. O que é que a gente faz? Apoia, tá junto. Vocês precisam da igreja para quê nisso? Vocês precisam de mim para quê? Porque senão a gente pode cair no lugar de achar que a gente vai tutelar o outro. E isso é um perigo que a igreja corre sempre, né? De achar que eu vou falar pelo outro. Não. Eu acho que esse é um caminho que a gente pode fazer. E a gente faz isso tanto de uma maneira coletiva quanto de uma maneira pessoal. Aí eu vou para a parte da Norberta. Você está trazendo um exemplo que eu estou vivendo esses dias. Aqui em Petrolina aumentou visivelmente o número de pessoas na rua. A gente sabe de toda a situação social hoje do nosso país. Era e é uma coisa que me incomoda muito. No entanto, eu não falei para vocês, eu falei dos princípios dos direitos humanos. Eu não falei cada um dos direitos humanos. O primeiro direito humano é o direito à vida. O segundo direito humano é o direito ao nome. Aí vem os outros que eu não vou mais saber dizer para vocês. A saúde, a participação. E quando eu falo de participação, eu falo de um momento como esse, em que eu posso me colocar, trazer a minha história, dizer quem eu sou. Então, quando eu me encontro numa situação como essa, Norberta, uma coisa que eu tenho aprendido nessa vida de ficar transitando de militância é que o que nos cabe, num primeiro momento, é humanizar o outro. Quem é essa pessoa que está na praça? Eu estou com medo de ir lá, mas será que eu arrumo outra para ir lá perguntar? Vocês estão bem? Vocês precisam de alguma coisa? Conhecer quem é essa pessoa. Qual a história que leva ela para ali? Provavelmente se acompanha, e uma das coisas que eu acho mais interessante no trabalho do Padre Júlio é que ele ouve essas pessoas, né? De como isso é revolucionário. Esse exercício da escuta, assim, tem coisa mais humanizadora do que você dizer para uma pessoa, dizer assim, quero te ouvir. O que é que você tem para me dizer? Se uma pessoa que nunca foi ouvida, isso é assim, um negócio, a gente nem sabe como agir. Eu falo para você dentro de um grupo que é desumanizado, que são as populações negras, especialmente na América. É muito potente você poder dizer quem você é. Acho que essa é uma primeira coisa, sabe, Norberta? Tentar conhecer quem são essas pessoas que chegam a gente. Qual é a história que elas trazem para a gente? Mas a gente também pode fazer uma coisa mais efetiva, garantir outros direitos. Conhecer a pessoa, garantir um direito dela. Eu sei que ela é um ser vivo, eu sei que ela tem um nome, eu sei que ela tem uma história. Mas eu não consigo sustentá-la. Eu não consigo garantir uma casa para ela. Mas eu posso, por exemplo, juntar específicos que participam disso. Que eu tenho feito aqui em Petrolina. Tem grupos específicos que têm feito esse exercício. Primeiro foi um exercício quase de caridade, sabe? De levar produto de higiene pessoal, que é a coisa que mais falta para a população de rua. Ter momentos de encontrá-los aos domingos de manhã, conversar, contar história, olhar para eles não como... Mas assim, estamos aqui, vamos conversar. Isso, a participação em grupo, ela acaba exigindo da gente uma participação política. Uma coisa que aconteceu no grupo que eu participo aqui, que se chama Se Essa Rua Fosse Minha, é que a gente se encontrava com a população de rua na catedral, na Praça da Catedral, que é a praça mais importante daqui. O que é que a gente percebeu nos últimos meses? Houve uma higienização da cidade. Na catedral, que ficava a maior parte da população de rua, não tem mais. E a gente foi perguntar para eles o que é que está acontecendo. A prefeitura, em vez de criar um espaço, expulsou essas pessoas do centro.
Aí a gente está encontrando com eles em outra praça. Aí isso leva a gente aqui a pensar que a gente precisa ir para uma Câmara de Vereadores, ver o que é que essa cidade está fazendo com a população de rua. É um papel coletivo. Tem coisas que eu vou conseguir fazer como ser humano, como cristão, pensando nos direitos, né, humanos, mas tem coisas que eu só vou conseguir de uma maneira coletiva, pública, articulada, às vezes conhecendo a legislação que protege aquela população e dizendo, isso dessa população está perdido. Então, a fala do Israel é maravilhosa, assim, é a Bíblia de um lado e a legislação do outro, para que a gente entenda, assim, elas estão andando juntas. E aquilo que para alguém não funcione como mandamento, pode funcionar como lei, mas essas são compreensões que a gente precisa ter, que elas são circunstanciais, e a gente vai fazendo a nossa parte, sendo constrangidas pelo amor de Cristo que fez o que ele conseguia fazer dentro da perspectiva humana dele. Eu acho que é muito arriscado a mistura da religião com a política, em muitos aspectos, porque às vezes a pessoa se apodera do espaço político e quer impor sua forma de pensar, de agir. Faço 35 anos esse ano, eu tenho 50 anos de idade, que eu fiz uma opção por seguir a religião, me voltar para Cristo. Desde garotinho que eu pensava, eu quero servir a Deus, eu vou ser um padre ou um crente. Eu pensava assim, morava na roça, eu não sabia direito o que é que fazia para servir a Deus, mas eu queria servir. E aí comecei, participei de grupo de jovens e tudo, e terminei começando a ler a Bíblia e me tornei um cristão evangélico. Mas na Bíblia eu encontro, por exemplo, que às vezes se bota uma história de que o Antigo Testamento é um espaço de discriminação com os pobres, com os escravos, com uma série de coisas. E a gente vai ver como Deus, tirando um povo que era escravo há mais de 400 anos, né, um povo cheio de... Imagina uma população de 400 anos de escravos, perdeu as noções das coisas, de higiene básica. E Deus foi mostrando, em algum momento, de uma forma até um pouco dura, para poder tentar criar uma cultura para aquele povo ser uma representação para o resto do mundo, né? E aí, como a Ilma falou, a questão por exemplo, do ano do jubileu. No formato de Deus, não teria pobreza na Terra. Israel foi uma nação escolhida e muitos evangélicos acham que Israel ainda é a nação escolhida, mas a Bíblia diz que não é, que é o Israel que Deus escolheu, é o israelita espiritual. É aqueles que cuidam dos pobres, dos necessitados, mas Israel rejeitou o Salvador da humanidade. Devolver a terra no jubileu, quem devolve lá em Israel? Será que ainda tem esse costume lá? Por exemplo, Deus mandava parar um dia para dar descanso aos animais, para dar descanso às pessoas e aos escravos também. Uma coisa também que eu vi, a questão até de um homicida. Homicida, quando ele não fazia de propósito, porque a Bíblia também, que às vezes tem coisa que é causa pétrea para um cristão, né? Então, vamos dizer, uma pessoa que cometeu um homicídio diante de um disparate, tinha uma cidade de refúgio. Aquelas pessoas que tinham que chegar ali era para eles ficar. Agora, eles não podiam sair de lá. Se saísse durante tantos anos, eles morriam. Mas tem uma cidade de refúgio para poder ressocializar as pessoas. E onde era a cidade de refúgio? Era perto de onde era a cidade dos sacerdotes, dos levitas. Quer dizer, a oportunidade de poder ressocializar, mas era orientado que até quem tinha terra tinha que colher, mas deixava o que caísse. Não era para andar pegando tudo, não, para servir para quem realmente precisava. O que eu vejo hoje é que está muito complicado, sabe? As esperanças não são tão grandes, porque a política e a religião é uma mistura perigosa que a gente está vivendo hoje, infelizmente, e aí só na direita, na esquerda também. Eu vejo a estratégia de dominação na esquerda, fala no segmento, mas não deixam as pessoas progressistas avançarem. Tem forma de desenvolver a vida das pessoas, mas muitas vezes é travado. Eu ouvi de um líder, e aí eu encerro nessa, um líder que já não está mais em nosso meio, um líder de esquerda, ele falou assim para mim um dia, Daci, tu tinha tudo para dar errado, porque tu é preto, tu é evangélico e tu é pobre. Mas mesmo assim tu cresceu na política, ele era um branco. O que é que eu quero dizer é que esse sentimento de preconceito, de rejeição, ele existe. Nós queremos trazer a religião mais para perto do nosso campo e nós precisamos começar dando oportunidade às pessoas, deixar as pessoas avançarem, mostrar de que não quer apenas uma religião para dominar, mas quer ver as coisas boas.
que a religião tem, né? Maravilha, brigadaço, Odaci. Muito bom ouvi-lo, com o seu tempo de experiência, né, na política e, enfim, como um cristão. E eu acho que a gente está fazendo o caminho correto, né, de se escutar, de aprender junto. Vou fazer aqui a leitura do que a reverenda Eliane escreveu. Diz assim: interessante que tratar de direitos humanos está no catecismo da nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, nas 5 marcas da missão. E uma delas é procurar transformar as estruturas injustas da sociedade. E aí ela completa com avante igreja, esse é o caminho. O Odaci agora traz exemplos muito concretos do Primeiro Testamento, de coisas que você falou na sua fala, acerca de reforma agrária, o princípio de reforma agrária, o princípio dos direitos humanos, estão nessa tradição cultural que é a tradição judaica, na qual nós, como cristãos, o novo Israel, né? Muito interessante essa marcação, essa negritação que faz o Odaci, no momento em que a gente tem toda uma direita cristã do mundo apontando para Israel, o Estado de Israel, que não se confunde, né? Nem todo judeu foi a favor do Estado de Israel. A gente teve vários intelectuais, religiosos judeus que não migraram para Israel, nem foram a favor da criação do Estado de Israel, em 48, justamente por entenderem que ali se gerava um tipo de problema, que é o problema hoje, o problema palestino, né? Tem um problema de expansão do território do Estado de Israel, e é bom lembrar que Jesus era palestino, né? Territorialmente, e ele está dentro da Palestina, o espaço de vida dele, da família. Então, é interessante, também isso muda muito, desorganiza muito alguns discursos que a gente tem rodando junto com as posições mais fundamentalistas e retrógradas na sociedade, feitas por cristãs e cristãos e instituições também. A minha questão para a Ilma é mais uma provocação, assim, porque ela enfatiza essa dimensão de que os direitos humanos são algo que nasce da tradição religiosa. E ela usou um trecho do Jelinkin, né, que fala que não veio da revolução, veio da reforma. Né? Eu tenho um jeito de pensar isso, aí que eu queria jogar para eu te ouvir também, um pouco diferente, que na verdade, as revoluções que já aconteceram, e assim, não dá para a gente negar a importância, por exemplo, da Revolução Burguesa, né? A ideia de direitos civis, o próprio Marx faz com Engels ali na abertura do texto áureo, né, assim, do texto mais panfletário do pensamento comunista, faz todo um elogio à Revolução Burguesa, porque foi um passo adiante em superação do monarquismo, né, a criação de ideia de direito de cidadania, de direitos civis. Mas é preciso avançar, né? Isso tem limites, igualdade, fraternidade, né? Isso são ideias que estão na ética judaico-cristã e que também está em tradições africanas. É bom lembrar que a Bíblia é africana, né? O Primeiro Testamento e o Segundo são textos africanos. O cristianismo é uma religião afro, de matriz africana, né? Muito bom lembrar isso, né? O tempo inteiro. E eu fico pensando que talvez o modo de interpretar não seja que por a reforma ou as reformas todas contra as revoluções, mas perceber que a luta política concreta, revolucionária, transformadora, de reforma, de invenção de Estado Nacional, de direito social, esses avanços que, por exemplo, os estados da América Latina têm feito na reforma constitucional, de ter um Estado plurinacional que põe a terra e o meio ambiente como sujeito de direito, essas coisas, né, que são avanços da humanidade, elas estão inspiradas na tradição judaico-cristã bíblica, não estão contra, é uma continuação. É meio que a gente se vê, a gente que é cristão progressista, que faz uma leitura, que busca fazer uma leitura consequente do texto bíblico, uma leitura que consegue
ser responsável pela atualização ou pela responsabilidade ética na nossa vida cotidiana, daquilo que o texto bíblico, como tradição e como legado histórico nos apresenta, a gente se vê nesses movimentos. A gente se vê nos movimentos civis, de luta por direito civil, a gente se vê nos movimentos que fizeram, mesmo de modo revolucionário, a transformação, a superação do mundo monarquista, a gente se vê na esperança, na utopia de uma sociedade para os trabalhadores, uma sociedade para esses trabalhadores e trabalhadoras que são a maioria da população, e são o sujeito de direito do texto bíblico, né? O sujeito de proteção do texto bíblico, que é um texto contra as hierarquizações sociais, contra os ricos que se apropriam do trabalho do trabalhador e da trabalhadora, que tem classe, mas também tem gênero, né, que tem etnia, raça, cor, enfim, tem orientação sexual, tem tudo isso envolvido, que a gente vai hoje se dando mais conta. Prefiro sentir isso tudo, não em contraponto, mas como continuidade, porque talvez seja fazendo esse contraponto que a gente cai nessa leitura mais dispensacionalista, né, de que minha cidadania não é deste mundo, é de outro mundo, então eu não estou preocupado com as coisas desse mundo. Isso era uma forma de interpretar a Bíblia que tomou conta, em certo momento, da cultura evangélica brasileira, que depois foi, como você muito bem apresentou, na direção de o Brasil é do Senhor Jesus, mas para fazer bancada da bala do boi. Não faz sentido nenhum, né? Como pessoal, às vezes eu estou em alguns espaços das esquerdas, institucionais mesmo, de partido de esquerda, de militância, tá? O pessoal fala a bancada da Bíblia, do boi e da bala, né? Eu digo, a bancada da Bíblia fechada, né? E se abrir essa Bíblia aí, de forma nenhuma vai ser... É urgente que a gente abra as nossas Bíblias, né? E entenda que todos os avanços da humanidade pertencem a gente, né? A gente está comprometido com eles, porque a gente está comprometido com fazer presente, como a gente reza, né, no Pai Nosso, venha o teu reino. A gente quer o reino de Deus presente entre nós, né, e presentificado em nossa ação como igreja, como pessoas. Eu concordo. Eu não sei, talvez isso não tenha ficado inteligível. Eu acho que não há o ponto aí. Eu acho que o exercício é de dizer assim, não tem essa marcação histórica, vem de um lugar antes, sabe, Erlon? Essa coisa de onde vem essa ideia do não é da revolução, é da reforma, e não a reforma, mas ainda antes da reforma, porque ele cita pré-reformadores, acho que ele tá tentando trazer essa mesma ideia, assim, de, pelo menos a proposta que ficou para mim, desse pesquisador que quer mostrar para a gente essa relação entre Bíblia e direitos humanos, é dizer assim, essa compreensão vigente de que as noções de igualdade entre os homens, elas nasceram da própria vontade dos homens? Não, ela é anterior a isso. E que essa vontade dos homens é um eco disso, mas é realmente essa lógica que você traz. E acho que uma lógica importante é entender de que sempre os nossos ecos de justiça, de igualdade, de bondade, eles não vêm dessa circunstância histórica, eles não vêm da gente pensar que em 2022 a gente consegue conversar como minorias em alguns espaços. Ele vem de uma demanda bem anterior, de um eco de eternidade, O Tolkien, eu gosto muito, ele escreve um livro chamado Silmarillion, que ele inventa a criação do mundo dele, né? Ele cria um mundo próprio fantástico, e ele usa o paralelo da Bíblia para falar desse mundo. E ele diz assim, que no princípio era a música, e a música estava na cabeça de Eru, e Eru sabia todas as notas da música, mas aos outros ele concedeu pedaços da música. E o mundo inteiro foi se fazendo em pedaços e em ecos dessa música que completo está na cabeça de Eru. Eu acho muito dessa explicação do Tolkien, sabe? Dessa proposta do Tolkien de construção do mundo. E acho que é disso que a gente está falando, né? Essa necessidade nossa, por exemplo, nesse momento de estar conversando sobre isso, esse eco anterior, que interessa a Deus e por isso deve interessar a nós. Quem tiver com o livro de oração comum aí, página 533 e página 535, são as orações pela justiça social.
Deus compassivo, que criaste a humanidade à tua própria imagem, concede-nos a graça de lutar sem temor contra o mal e jamais nos conformarmos com a opressão. E para que usemos com reverência a nossa liberdade, ajuda-nos a empregá-la na manutenção da justiça entre os povos e as nações, para a glória do teu santo nome. Pai e mãe de todas as pessoas, olha com piedade para quem não tem lar ou vive em situação precária. Transforma-nos em agentes de igualdade, para que possamos trabalhar pela transformação das estruturas injustas deste mundo, onde algumas pessoas têm tanto e outras têm tão pouco. Infunde em nós a vontade de lutar e trabalhar para a construção de um mundo novo, à semelhança do reino de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Digamos todos e todas e todes juntos. Amém.